Para a leitura e estudo do texto bíblico, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Então, antes de ler o texto bíblico, nós vamos pedir a assistência do Senhor. Nosso Pai amado, nós queremos te agradecer por essa manhã, louvamos o teu nome pelas vidas dos irmãos aqui presentes e queremos dizer, Senhor, que nós somos completamente dependentes do agir do teu Espírito. É fato, Senhor, que nós estamos estudando os ensinos do pastor Leandro. É fato, Senhor, que o teu Espírito foi quem inspirou o texto bíblico, mas agora ao lermos, ao estudarmos, precisamos do agir do teu Espírito em nossa mente, também em nosso coração, ó Deus, nos fazendo receber, ó Deus, a tua mensagem, entender a tua mensagem para que nós possamos crescer. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse sentido, para a glória do teu nome. Amém. Muito importante isso, porque o Espírito Santo inspirou o registro daquilo que Deus revelou, né? Deus se revelou, fez escrever, e agora quando nós lemos, nós precisamos que o Espírito Santo age em nosso coração para nós entendermos. Então nós vamos, do versículo 11 em diante, nós vamos lendo e vamos comentando, tá bom? Nós não vamos fazer uma leitura dele completa antes de comentar, não. Mas do versículo 1 ao versículo 10, nós falamos do primeiro banquete, né? Nós estamos conversando sobre os dois banquetes do fim do mundo. Então nós estamos falando aqui do fim do mundo, né? É a sexta vez que João conta a história da igreja, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, nessa sexta vez, nós já vimos a queda de Babilônia, já vimos a queda, aliás, aqui nós estamos vendo a queda do falso profeta, a queda da primeira besta, não é? E vamos ver também o fim do mundo. Então, esse é um texto que trata do fim do mundo. E na semana passada nós vimos o primeiro banquete. O primeiro banquete, o que é? É as bodas do cordeiro com a noiva. O cordeiro desce, né? Imponente, um cavaleiro com o seu cavalo branco, né? E os seus exércitos descem com ele para as bodas do cordeiro com a sua noiva. Quem é a noiva? A igreja. Sou eu? A noiva é quem? Eu. Que beleza. A noiva é você. Nós somos a noiva de Cristo, né? E vamos participar do primeiro banquete. As bodas, o casamento. Agora nós vamos ver a segunda ceia, né? O segundo banquete. Mas nós começamos com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, né? Então nós temos aí no versículo 11 a descrição gloriosa da segunda vinda de Cristo, começando no verso 11, que diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então o céu se abre, é uma visão celestial, né? Mas a segunda vinda de Jesus não é uma vinda secreta para arrebatar a igreja sem que ninguém veja, as pessoas só vão perceber porque a pessoa sumiu. Não, é uma segunda vinda visível, né? É estrondoso, é espetacular. A primeira coisa vista aí é o quê? Um cavalo branco, né? E o primeiro cavalo branco que apareceu no livro de Apocalipse foi lá no capítulo 6, versículos 1 e 2. E aquele cavalo branco lá no capítulo 6, versos 1 e 2, no abrir do primeiro selo, quando Jesus então foi coroado, Senhor dos Senhores, né? Depois de ter sido assunto aos céus, lá o primeiro cavalo branco era o Evangelho, que saiu vencendo e para vencer. E o Evangelho está correndo o mundo. E onde ele vai, ele é vitorioso. O
império das trevas não consegue impedir que ele transforme vidas. O apóstolo Paulo falou: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então o evangelho ainda está realizando a sua obra, esse cavaleiro que saiu vencendo e para vencer. Mas este outro cavaleiro aqui de Apocalipse 19 não é o evangelho que está saindo para vencer, mas é o próprio Jesus, que é o conteúdo do evangelho, que está agora descendo como rei vitorioso, como grande general, né? Agora está a consumação do evangelho, quando o próprio evangelho, que é Jesus, desce. Ele, que é o evangelho, a boa notícia, ele agora vem na sua segunda vinda. O seu cavaleiro tem aí, o que fala do seu cavaleiro aí? Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é, o seu nome é fiel e verdadeiro. Esse é o lado bom. O Senhor Jesus é fiel e verdadeiro. E nós o temos conhecido assim, né? Já há muito tempo. Mas tem também outras duas palavras que vêm logo depois. Além de ser fiel e verdadeiro, diz mais o que aí, de Carlos? Que ele julga e peleja, julga e guerreia com justiça, né? E isso para os seus inimigos é terrível, né? Para os seus inimigos é terrível. Na sequência, ele vai dizendo aí no versículo 12, os irmãos podem ler comigo? Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então veja, os seus olhos são o quê? Chama de fogo. Lá no capítulo 1, versículo 14, nós já vimos isso. Jesus lá no capítulo 1, verso 14, é apresentado como aquele que tem os olhos de fogo, né? Olhos que veem tudo. Aquele que vê tudo, tanto o exterior quanto o interior. Não adianta querer se esconder dele agora. Fugiu dele a vida inteira e agora é tarde demais. Os seus olhos pegam tudo, enxergam o íntimo, enxergam o coração. Então nessa vinda de Jesus, está muito claro para ele quem é noiva e quem é inimigo. A noiva ele trata de um jeito, o inimigo ele trata de outro, né? Não dá para disfarçar, não dá para esconder nada dele. E diz aí que ele julga e peleja com justiça. Seus olhos enxergam cada ato, enxergam cada pensamento. Não há nada que se possa esconder dele. É horroroso para quem estiver contra ele, não é? Para quem é inimigo, é horroroso. Na sua cabeça, diz aí na sequência, há muitos? Isto, aqui a diadema é uma coroa, né? Mas é uma coroa de vitória. Geralmente é uma coroa de conquista, o diadema. Jesus tem duas coroas. A coroa de herdeiro, de herança. E ele já foi descrito assim como aquele que tem a coroa de herança. E aqui ele tem a coroa de conquista. Ele é o grande conquistador. Ele é o herdeiro do universo, o herdeiro dos céus e da terra. Mas não ficou de braços cruzados esperando que a herança caísse no seu colo. Ele é aquele que conquista a sua herança, que vem em conquista da sua herança. Assim ele tem as duas coroas, não usurpadas, mas que são dele legitimamente. E diz aí também que ele tem um nome, né? Um nome, versículo ainda 12. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele tem um nome. O Senhor aparece na Bíblia com muitos nomes. E todos os nomes do Senhor que aparecem na Bíblia apontam para graça, poder, misericórdia, juízo. E aqui diz que ele tem algo mais. Algo mais. Meus queridos, nós podemos e vamos estudar teologia pelos séculos dos séculos. Toda vez que a gente abre a Bíblia para ler e para meditar, nós estamos estudando teologia.
você é um teólogo. Você pensa que teólogo é só aquele que vai lá para o seminário e faz teologia? Não. Todos nós que abrimos a Bíblia pedindo auxílio do Espírito Santo para que nós compreendamos a palavra do Senhor, nós somos teólogos. Nós vamos estudar teologia para sempre. Nós estudamos hoje teologia e pelos séculos dos séculos nós vamos estudar. Ela não termina aqui na terra, porque o nosso conhecer o Senhor é continuado. Na segunda vinda de Jesus, nós não conheceremos tudo de Deus ou de Cristo. Ainda haverá mistérios infinitos, porque nós estamos falando de um Deus infinito. Há muitas coisas dele que nós não sabemos hoje. Apesar de termos toda a Bíblia, e apesar de termos aí doutores e pós-doutores em Bíblia, em teologia, mas especialmente os doutores e pós-doutores, eles sabem dizer o seu limite. Olha, muitas vezes eles dizem, olha, aqui não tem condição de a gente saber completamente. E assim será na eternidade. Há coisas que nós nunca vamos conhecer, que nós vamos estar sempre conhecendo e nunca vamos conhecer o todo. Porque ainda que nós vamos ter um corpo novo, que nós vamos ser completamente novos, mas nós continuaremos sendo finitos. Deus é infinito. Então nós não podemos compreendê-lo no seu todo. Mas algumas coisas estão claras, algumas coisas estão reveladas, né? Versículo 13, vamos seguir para o versículo 13. Leiam comigo? Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, está aí descrevendo o Senhor Jesus Cristo glorioso, descendo dos céus, na sua segunda vinda, né? Falando como ele é. E agora, vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Primeira coisa que a gente pensa aqui, falou de sangue, é o sangue da cruz, é o sangue do próprio Cristo. Mas aqui, o sangue não é necessariamente o sangue da cruz. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas diz que ele é o Logos de Deus, né? O seu nome se chama o Verbo de Deus, ou o Logos. O Evangelho de João começa assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está escrevendo para apresentar Jesus ao mesmo tempo homem e Deus, né? E João está inclusive combatendo a dificuldade da igreja e de alguns indivíduos de não só de entender, mas até de aceitar que Jesus Cristo era Deus. Então ele começa dizendo, no princípio era o Verbo. Você vai lá para Gênesis e você lê assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Como é que Deus criou? Com a palavra. E uma palavra específica, haja é um verbo, né? Então no princípio era o verbo. O verbo Logos, do capítulo 1 de João, né? No capítulo 1 da primeira carta também ele começa falando sobre o verbo da vida, motivo pelo qual nós entendamos que foi o mesmo autor que escreveu Apocalipse e o Evangelho de João, né? Então, ele dá esse título no sentido de aquele que é o eterno. Aquele que é o eterno. O princípio de todas as coisas. A razão de subsistência de todas as coisas. Mas o que chama atenção aqui é o seu manto. Nós já dissemos, né? Ele está manchado de sangue. E a primeira ideia que vem à nossa mente é o sangue da cruz. Mas esse sangue não parece ser o dele. Não parece ser o da cruz. Nós temos que... o ideal seria que eu já apresentasse para vocês o que está lá, mas na frente, quando diz que ele pisa o lagar da ira de Deus.
E ele extermina os seus inimigos com a espada da sua boca. Então esse sangue não é o sangue da sua cruz, mas é agora o sangue da sua vingança sobre os seus inimigos. Ele derramou o seu sangue na cruz, né? Mas esse sangue aqui parece ser o sangue que espirra após pisar os seus inimigos. Versículo 15: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que eu falei que era ideal eu apresentar depois, está apresentado aqui, né? Ele pisa o lagar do furor da ira de Deus. O que é que significa isso? Por que o seu manto está tinto de sangue? Porque ele pisa o lagar da ira de Deus, né? O que é um lagar? Um lugar grande, né? Onde se coloca as uvas e as pessoas entram ali para pisar as uvas, né? Elas pisam as uvas, macetam as uvas e escorre o suco. Até se fala o sangue da uva, né? E escorre o sangue da uva, o suco que depois vai se transformar em vinho. Então, é o sangue que espirra após pisar os seus inimigos. É a ideia do lagar que ele vai abordar um pouco mais na frente. Aquele tanque onde se jogam as uvas e as pessoas vão pisando essas uvas para extrair o suco e se fazer o vinho. Aqui está dizendo que ele é aquele que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. E ao pisar, respinga no seu manto. Então, vamos lembrar. Nós não estamos na primeira vinda, quando Jesus morreu na cruz. Nós estamos na segunda vinda, quando Jesus glorioso vem dos céus, né? Leva a sua igreja para as bodas do Cordeiro. E os que ele não leva para as bodas são inimigos, e ele vai pisar sobre eles, ele vai trazer o juízo de Deus, né? Muito bem, então, é só um prenúncio do que ele está vindo fazer. Essa segunda vinda de Jesus à terra não é para ser aplaudido, não é para ser reconhecido. De outro lado, Jesus não veio para ser crucificado, né? Tem gente que fala assim: se Jesus viesse hoje, iam fazer pior do que fizeram com ele. Quando Jesus vier, ninguém vai fazer pior, não. Quando Jesus vier, ele vem como juiz e executor. Quem reconheceu, reconheceu. Quem não reconheceu, só resta agora participar do segundo banquete. E esse segundo banquete nós vamos começar a ver daqui a pouco, né? Que na verdade, quem vai participar desse segundo banquete é o banquete, é a comida, né? Mas ainda não chegamos lá, estamos falando ainda sobre a segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus não voltará para ser morto novamente. Ele vai voltar para matar. É Ele quem pisa as uvas perdidas. Isso choca um pouco com a nossa visão, porque nós pensamos em Jesus amoroso, não é? Mas Jesus deu um certo vislumbrezinho para nós quando ele pegou a Zorrague e saiu lançando o chicote no pessoal lá no templo. Vocês lembram disso? Não é? Ele é amoroso, mas ele também é justo, ele também é vingador daqueles que o rejeitam. Aquelas pessoas que rejeitaram a salvação, aquelas pessoas que fizeram pouco caso, preferiram viver ao seu próprio modo, agora não resta mais esperança. O Senhor está voltando glorioso, Ele tira a sua igreja para as bodas, e agora vem o momento final. Depois de descrever o primeiro cavaleiro glorioso que sai do meio do céu, que é Cristo, agora João diz que ele não está sozinho. Ele vai apresentar aí os seus auxiliares. Versículo 14, irmãos. Versículo 14.
Leia comigo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Me chamou a atenção aqui, o pastor Leandro não comenta muito as vestimentas desse exército, mas observe que é o mesmo tipo de vestimenta da noiva, né? Linho, puro, né? Finíssimo, branco e puro. Mesmo tipo de veste da noiva. Mas tem aí uma verdadeira cavalaria celeste, de cavaleiros brancos. Certamente entre esses estão os anjos. Os exércitos do Senhor são os anjos. Vocês se lembram, por exemplo, no caso de Elias, quando Elias pediu para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi, para que ele enxergasse os exércitos do Senhor, né? E aí então Geazi fala, cavalos e carros de fogo, né? Foi o que ele enxergou. O Senhor é, no Antigo Testamento, descrito como o Senhor dos exércitos. Um dia Cristo disse que se ele quisesse, pediria e o Pai mandaria legiões de anjos para defendê-lo. Foi justamente quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Jesus falou, Pedro, coloca a sua espada na bainha. Você pensa que eu não podia pedir e o Pai mandaria legiões de anjos? O Senhor é quem comanda os exércitos celestes. Esses exércitos vêm com ele para a guerra. Vem com ele para a guerra. Na verdade não é bem uma guerra. E é aqui que nós começamos a falar sobre o segundo banquete. Porque na verdade não é uma guerra, é um banquete. É um extermínio de uma hora para outra. Então o banquete está posto. O banquete final. Talvez seja possível dizer também que nesses cavaleiros esteja o próprio regresso da igreja, que já subiu para se encontrar com Cristo para as bodas. O primeiro banquete, não é? E agora volta para esse segundo banquete, não para participar dele, mas para esmagar as uvas, aqueles que viveram suas vidas de forma desordenada, sem querer saber do Senhor. Vamos ler o versículo 15, irmãos? Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a espada saindo da boca dele, ele já foi descrito assim, no capítulo 1, verso 16, no versículo 14 fala que ele tem olhos de fogo, mas no versículo 16 do capítulo 1, o descreve como aquele que a sua palavra é uma espada de dois gumes, né? E agora aqui no capítulo 19, verso 15, fala que ele, da sua boca sai uma espada afiada, e com ela ele vai o quê? Ferir as nações, né? É o poder da sua palavra. É mau negócio enfrentar esse que tem uma espada afiada que sai da sua boca, cuja palavra é todo poderosa. Ele não precisa nem lutar, basta falar e o que ele diz acontece, não é? Um centurião lá nos evangelhos já disse isso, Mateus 8, versículos 5 a 13, né? Senhor, meu servo está em casa doente, vai em casa curar. Aliás, Senhor, nem precisa ir, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e eu dou ordens e os meus soldados e os meus servos obedecem. Eu digo, faz isso e ele faz, vai para lá e ele vai, não é? Eu entendo esse negócio de autoridade. Então, se o Senhor mandar com uma palavra, o Senhor não precisa ir lá. Só manda com uma palavra e acontece. O centurião já reconheceu isso, né? Um dia, o Senhor Deus disse, haja luz, e houve luz. E a terra e o mundo surgiram da mesma forma, a sua palavra. Então ele é aquele que tem essa espada afiada de dois gumes na sua boca, né? Então, é mau negócio enfrentar alguém assim.
É só ele falar: morra, e morre. Suma, e some. Não é? Por isso a batalha final não é uma batalha. Os exércitos vêm para a batalha. Mas o que acontece? O Senhor Jesus, com uma palavra, destrói os exércitos inimigos e os anjos ficam frustrados. Poxa, eu pensei que eu ia tirar um gostinho. Né? É um massacre. A segunda vinda de Jesus é um massacre. Quem está contra ele, e aliás Jesus disse: olha, quem comigo não ajunta, espalhe. Quem não está do meu lado está contra mim. E estar contra o Senhor Jesus na sua segunda vinda é o pior negócio. É mau negócio estar do lado errado. Quer participar do segundo banquete? Quem for participar do segundo banquete, na verdade não vai comer, vai ser comido. Porque é esse extermínio, e aí as aves são convocadas para comer. Versículo 16 ainda tem mais coisas sobre a segunda vinda de Jesus. Versículo 16, leiam comigo. E na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele então, escrito aí na sua armadura, né, no seu manto, o nome Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. A narrativa agora faz uma pausa proposital e intercala uma cena. Versículo 17. João diz: então vi um anjo posto em pé no sol. Será que queimou os pés do anjo? Não. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, um anjo em pé no sol, e esse anjo faz uma convocação agora irônica. A noiva foi chamada antes para participar das bodas do cordeiro, do banquete de recepção da noiva. O noivo veio buscar a noiva. Mas agora vem o segundo banquete, né? Agora é outra ceia. O anjo se dirige às aves de rapina de toda a terra: abutres, urubus, corvos, águias, todo tipo de ave que come carniça, que come carne morta, já apodrecendo ou não, né? Mas todas essas aves são chamadas para o banquete. E quem é o banquete? Os inimigos do Senhor Jesus, os desobedientes, aqueles que tiveram oportunidade, que viveram nesse mundo e que não se renderam ao senhorio de Jesus. Rejeitaram a graça. Rejeitaram a graça. São chamadas: reunimos para a grande ceia de Deus. Verso 18: para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Carne de primeira, né? Carne de reis, carne de comandantes, de poderosos, também carne de segunda, né? Carne de cavalos e seus cavaleiros, daí carne de terceira, até carne de quinta, né? Carne de todos. O convite para o segundo banquete é um convite irônico. Quem é que vai banquetear? Quem é que vai comer? As aves de rapina. Quem vai ser o banquete? Os reis, os poderosos, os grandes, os pequenos, todos que não se curvaram ao senhorio de Jesus. Curvar-se ao senhorio de Jesus não é só, meu querido, você dizer: eu creio em Jesus e vir na igreja uma vez por mês. Quem está vindo na igreja uma vez por mês, cuidado, vai virar banquete. Quem não tem amor por Jesus e quem não se envolve verdadeiramente com a causa de Jesus, precisa ter cuidado. Porque estão nessa loucura da idolatria de pensar que tem alguma chance em relação a Deus, de enfrentar a Deus. Isso é idolatria também.
os reis, os poderosos aqui querendo fazer guerra, foram ajuntados para a grande peleja, né? O máximo da adoração de si mesmo é pensar que é poderoso o bastante para guerrear contra Deus. O versículo 17 descreve essa cena revestida de elementos totalmente ridículos. Vamos ver? Verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Resolveram querer guerrear contra o Senhor Jesus glorioso, que está na sua segunda vinda, todo-poderoso, querendo guerrear contra eles. Uma cena ridícula, né? A besta aqui, meus queridos, essa besta encarnada é o anticristo, é um homem, é o chefe do mundo. O mundo está se preparando para isso, para a chegada do anticristo, esse chefe do mundo que vai assumir, né? Também os reis da terra, aqueles que vão dar suporte a esse poder, com os seus exércitos. É ridículo. O que exércitos podem fazer contra Deus? Vão apontar os mísseis para onde? É a loucura da idolatria. E aqui é preciso nós entendermos que idolatria não é só se curvar diante de um ídolo. A idolatria muitas vezes é a gente se curvar diante de nós mesmos. No curso de discipulado que eu fiz lá em Guarapuava, em 87, 88, o reverendo Milton, ele fez um caderninho e ele simbolizava assim o coração humano. Um círculo é o coração humano. E nesse coração havia um trono. E havia o eu. E havia também uma cruz. A cruz é Jesus, né? Então, o homem natural, o eu está no trono, sentado no trono. E Jesus está fora do trono, ou talvez até fora do círculo, fora do coração, completamente, né? Tanto um quanto o outro são ruins, porque o lugar de Cristo é onde? É no trono. Se Jesus está no trono da tua vida, quem é que manda na tua vida? Jesus. E o eu? Ele está fora do neto. Hã? O eu está fora do trono, está aos pés de Jesus, né? Uma representação muito interessante e que cabe muito bem. Muito bem, então, essa é a loucura da idolatria. Então veja, se o teu eu está no trono, quem manda na minha vida sou eu. É assim que as pessoas dizem, né? E ninguém tem o direito de me impedir de ser feliz. Cuidado, você está no trono e Jesus está fora, né? Diz ali que eles então estão congregados, reunidos como se fosse uma igreja, mas é um banquete igual ao outro. Só que aqui, o banquete, quem vai comer são os abutres, né? E os versos 11 a 16, aliás, é para lutarem contra aquele que é apresentado nos versos 11 a 16. O Senhor Jesus, que está vindo glorioso. Então, esses exércitos querem lutar contra o Senhor Jesus glorioso, não é? Verso 20. Leiam comigo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Obrigado, irmãos, eu não prestei atenção aqui na leitura. Muito bem. Então esse verso diz que não foi nada emocionante. A guerra, os anjos nem guerrearam, né? Por quê? Porque não teve luta, não teve batalha. O verso só diz o quê? Que a besta foi aprisionada. Com uma palavra o Senhor, olha, para o lago de fogo e enxofre, né?
O falso profeta, a mesma coisa. Falso profeta, para o lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, quem que é o falso profeta? Vamos buscar lembrar. Vocês se lembram da segunda besta? A besta que emerge do mar? Do mar? Da terra, né? Da terra. A besta que emerge da terra. Quem era a besta que emerge da terra? A falsa religião. A falsa religião. E agora aqui está o falso profeta. Então perceba, se você não conhecer muito bem a Bíblia, você corre o risco de estar servindo ao falso profeta, à falsa religião. Muito sério isso, né? Mas então não é uma batalha. Por quê? Acabou, não teve resistência nenhuma. É um banquete, uma festa para as aves do céu, porque agora elas vão comer carne de poderosos e todo tipo de carne, né? O falso profeta é a encarnação da segunda besta, como eu já falei. E a primeira besta, a besta que foi aprisionada, é a besta política, que faz guerra também, né? Os dois aliados do dragão que agora caem, que agora vão para o lago de fogo. Os dois são encarnados num chefe político do mundo e no outro o chefe religioso, e os dois trabalhando junto para o mal, para o dragão. E os dois caem. Os dois vão direto para o lago de fogo e enxofre. É o que diz aí o final do verso 20, que os irmãos leram, né? Muito bem. De fato, parece dois homens lançados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre. Agora o verso 21. Leiam comigo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja, Cristo pisou no lagar. Com a espada da sua boca ele destruiu todos os seus inimigos. Não é? Então, o texto conclui dizendo que os restantes foram mortos. Jesus não deu chance nenhuma, inclusive não deu chance para os anjos participarem da guerra. Dura coisa é enfrentar aquele que tem a espada que sai da sua boca. Isso quer dizer que ele só diz uma palavra, morram, e instantaneamente todos morrem. É muito duro estar contra ele, é a loucura total da idolatria. O texto conclui aí no verso 21, né? Finalzinho do verso 21, dizendo que o banquete foi farto, não é isso? E todas as aves se fartaram das suas carnes. As aves nunca comeram tanto na história. Juntou ave de tudo quanto é lugar, ave de rapina de tudo quanto é lugar para esse banquete, né? Nós temos aqui, meus queridos, a sexta descrição do fim do mundo. Em todas as histórias que João cantou, né? Desde a primeira que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, né? As cartas às igrejas, depois do capítulo 4 ao capítulo 7, os capítulos 8 e 9, em cada uma das 6 vezes que João conta a história, há um fim do mundo. Esse já é a sexta, né? Já é a sexta vez. Agora vai faltar uma só, que é a última vez que ele conta a história, do capítulo 20 ao capítulo 22. E João, então, vai fazer isso. Ele já descreveu como é que os 3 aliados do dragão caíram. Primeiro, a Babilônia. Ele falou como ele apresentou Babilônia e Babilônia caiu. Aí as 2 bestas caíram. A primeira besta, o anticristo, a besta que sobe do mar. A segunda besta, o falso profeta, a besta que sobe da terra. E Babilônia. Todos eles já caíram. Pela ordem inversa, começando por Babilônia, depois as 2 bestas. Mas falta alguém para cair. Quem é que falta para cair? O dragão. A antiga serpente, né? O chefe de todos eles. E João reservou a 7ª e última sessão recapitulativa do livro
para descrever só como cai o dragão. Isso nós vamos ver no capítulo 20, tá? Então já semana que vem, né? Se Deus com graça nós ainda estivermos vivos. Agora, se não houver graça maior de Jesus já voltar nessa semana, né? Muito bem. Nós vamos ver então no capítulo 20, como é que o chefe de todos eles, como cai o dragão, capítulo 20. E depois do capítulo 20, de como cai o dragão, nós vamos ver também o novo céu e a nova terra. O que é que nos aguarda a Canaã celestial? Veja bem, eu tenho dito aqui, tenho procurado lembrar os irmãos, que quando a gente morre e sai desse corpo, a gente vai para o céu. Chamado em teologia de estado intermediário. Com Jesus no céu, mas sem o corpo. Não é o novo céu e a nova terra, é um estado intermediário. Novo céu e nova terra vai ser estabelecido quando o Senhor Jesus voltar. Não é? E isso nós vamos ver aí no capítulo 21 e 22. Agora é muito importante que nós que estamos aqui estudando o Apocalipse, você que está me ouvindo hoje, você pense sobre isso. De qual banquete você vai participar? Nós não estamos em tempos de tranquilidade, de falar de maneira mansa, de ser socialmente correto. Estamos em tempo de pensar sobre a vida, de maneira verdadeira. De pensar que você tem mais uns 100 anos para decidir, não é uma coisa muito segura, né? E o Covid está aí nos chamando a atenção para isso. A pergunta é clara e direta. Você vai participar do banquete da noiva, das bodas do cordeiro? Ou você vai ser o banquete das aves de rapina? Só ter nome de cristão não basta. Só dizer que é crente, mas não ter as vestes de linho finíssimo e puro, como nós vimos na semana passada, que são as vestes da noiva, da esposa do cordeiro, não basta. A pergunta feita para todos nós é: se Jesus voltasse agora, em quantos banquetes nós estaríamos? Em quantos banquetes você estaria? Iríamos para a festa do grande casamento, como noiva do cordeiro? Isso significa dizer que nós levamos a sério a nossa vida cristã, né? E nós buscamos conhecer a palavra de Deus, inclusive para nos santificar, para agradar o Senhor com uma vida cristã significativa, não é? Iríamos para a festa do grande casamento, levamos a vida cristã a sério, significa dizer que nós não somos simpatizantes do cristianismo. Tem gente que é simpatizante, né? Eu gosto dos cristãos. Tem gente demais simpatizante do cristianismo. E aqui, uma palavra importante é ecumenismo. Meus irmãos, o ecumenismo vai ser um banquete terrível. Porque ecumenismo é não ter, levar o cristianismo de uma maneira não comprometida. É tempo de levar Cristo a sério, de ser praticante do Evangelho, de não ser purista da igreja, mas de ser membro do corpo de Cristo, de viver a fé com pureza. Nós não estamos falando aqui de perfeccionismo. Nós devemos buscar a perfeição, sim, né? Mas a gente sabe que ninguém é perfeito nessa existência aqui. Não estamos falando de perfeccionismo. Somos todos pecadores e seremos pecadores até o último dia da nossa vida, infelizmente. Mas significa compromisso com o Senhor. Ele não está falando de namorado, de namorada de Jesus, não está falando de gente que quer ficar, nas palavras dos jovens aí, quer ficar com Jesus, né? Ele está falando de esposa do Cordeiro. É compromisso com o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Ou então, o outro banquete. Quem não quer
quer viver uma vida de esposa de Jesus, vai participar do outro banquete. Vai ser o banquete, né? Espero em Deus que todos nós estejamos no banquete da noiva, da esposa, ataviados com um linho finíssimo, branco e puro, que são as boas obras, que são o resultado do compromisso com o nosso Senhor Jesus. Os atos de justiça dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e daí nós assumimos um compromisso e passamos a realizar boas obras. Ou então vai ter sangue também, nas vestes do Cordeiro, daqueles que são esmagados pelo furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Hoje é um dia de desafio, não é? Você que está me ouvindo pela internet, aí eu espero que você tenha ficado com a gente durante todo esse estudo, e quando você for assistir os nossos trabalhos pela internet, ou outros trabalhos, assista a mensagem inteira. Não fica pulando, dá o seu joinha e daí vai para outro lugar, não. Ouça a mensagem, porque Deus quer falar com você. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes para ficarem em pé. Nós vamos fazer uma oração terminando o nosso estudo dessa manhã. Nosso Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus que fala. E o Senhor fala conosco pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar a bênção de esse estudo chegar às nossas mãos e de nós podermos estudar o Apocalipse e receber essa mensagem. O Senhor Jesus mandou essa mensagem originalmente para aquelas 7 igrejas. Quando a igreja de Éfeso recebeu essa mensagem, os crentes tiveram que pensar sobre a sua vida e retornar ao primeiro amor, ou seja, reassumir aquele vigor, aquele amor pelo Senhor, aquele interesse pelas tuas coisas. Outras igrejas tiveram que repensar também. E, ó Deus amado, não apenas aquelas 7 igrejas, mas as outras igrejas que leram essa palavra. E nós hoje precisamos pensar isso. Em qual dos banquetes eu vou estar? Ó Deus, ministra os nossos corações para que nós nos entreguemos completamente ao Senhor, para que nós tomemos a postura de noiva, de esposa do Cordeiro, para que nós, ó Deus, tenhamos vestes purificadas em Jesus e também tenhamos as obras, ó Deus, que são um linho finíssimo e puro para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, dirige-nos nesse sentido para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, um bom dia.